Então voltarmos para uma porção de textos do Antigo Testamento que deve ter sido o hino que Jesus cantou, conforme Mateus capítulo 26 nos fala. Primeiramente, Lucas, vocês mais prestem atenção do que propriamente abrir a Bíblia nesse momento, mas nada impede de vocês abrirem e me acompanharem. Lucas capítulo 22 fala aqui no versículo 14: quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa juntamente com os seus apóstolos e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Texto paralelo, Mateus capítulo 26, versículo 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E aí vem o verso 30, que é justamente a base aqui da minha mensagem hoje. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Interessante todo o processual da Páscoa judaica nesse primeiro século em que Jesus está. Existe todo um ritual prescrito nos documentos ali do judaísmo, principalmente o Talmud, em que os rabinos eles estabeleceram toda uma sequência, uma ordem do que deveria acontecer nesse período de Páscoa, desde o primeiro dia, e durava basicamente 8 dias, em que nesse ano, 2023, começou no dia 5 de abril, esta semana que passou, e vai até o dia 13 de abril de 2023, quando então o judeu, em 2023, celebra a sua Páscoa. E essa ordem é chamada de Seder de Pesach, Seder de Pesach, que significa a ordem da Páscoa. É a maneira como a Páscoa deveria ser celebrada em todos os seus elementos, com o propósito de trazer à memória ao povo judeu aquilo que Deus protagonizou e aquilo que ele prometeu desde Gênesis capítulo 15. Embora a prescrição da Páscoa nós tenhamos em Êxodo capítulo 12, na verdade, o prenúncio da libertação de Deus a Israel vem em Gênesis capítulo 15. Quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, diz que faria dele uma numerosa multidão de pessoas, uma grande família, mas que por determinadas circunstâncias faria habitar por 4 gerações, 400 anos, em terra estranha, quando então Deus traria de volta esse povo até Canaã. E é exatamente esse o período que nós temos ali de Israel no Egito, 400 anos sendo oprimido. Êxodo começa de uma forma impressionante, né? Levantou-se um rei que não conhecia José, e tudo aquilo que José havia feito a favor do Egito naquele período de fome, e que por causa desse indivíduo, desse novo rei, esse novo faraó que não conhece José, e o que o Deus de José fez por intermédio dele na provisão do Egito, então aquele faraó oprime os israelitas com mão cada vez mais pesada, com mão cada vez mais agressiva e maldosa mesmo, a ponto de inclusive mandar matar todos os bebês, homens que nascessem ali das hebreias. Essa é a circunstância do Êxodo. E Êxodo capítulo 6 fala que Deus se lembrou da promessa, da aliança que havia feito a Abraão, e que aquele era o momento, exatamente aquele momento, em que Deus cumpriria a sua aliança, levando Israel de volta do Egito para Canaã. Muito bem. Aí então o judeu, o rabino, ou os rabinos, eles estabelecem essa ordem de celebração da Páscoa, que eu quero mencionar aqui para vocês, fazendo as intersecções com aquela que deve ter sido a celebração de Jesus, pelos relatos dos próprios evangelhos, para então, chegando nessa partezinha, tendo cantado um hino, nós voltarmos para o Antigo Testamento e vermos que hino foi esse que muito provavelmente Jesus cantou.
Bom, muito bem. A ordem da Páscoa do judeu tinha 8 elementos principais. O primeiro desses elementos era chamado a bênção da refeição. E, de acordo com as prescrições rabínicas, a cada dois desses 8 elementos, eles deveriam tomar uma taça de vinho, um copo de vinho, que segundo a tradição rabínica, é o número de 4 ações de Deus, conforme Êxodo capítulo 6, versículo 6, eu quero mencionar, porque isso tem conexões também com o relato dos evangelhos. Êxodo capítulo 6, verso 6 diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Esses eram os chamados 4 copos de vinho que o judeu deveria tomar durante a refeição da Páscoa. E se você percebeu, tanto Mateus quanto Lucas mencionam 2 desses copos de vinho. O primeiro deles é chamado de o copo da santificação, na ideia do tirar, isso é interpretação rabínica, tá bom? Mas que era a prática comum. Não estou dizendo que essa deva ser a nossa interpretação de Êxodo, mas foi esse processual que o próprio Jesus seguiu juntamente com seus discípulos, porque isso era o normal do judeu praticar ali a Páscoa. A primeira dos copos era o copo da santificação, na ideia de Deus tirar Israel do Egito, ou seja, eu estou separando vocês do Egito. E até o texto de Deuteronômio, de Êxodo, vão dizer que Deus separou Israel para ser seu povo, povo santo, povo que não se mistura com a promiscuidade israelita, nem mesmo a cananita. O segundo copo era o chamado copo do livramento, que é quando o texto diz, livrarei da servidão. Deus está livrando de um jugo, de uma miséria, de uma vergonha, de uma desgraça. E o terceiro copo é o copo da redenção, em que Deus fala que resgataria Israel, redimiria Israel. E o quarto copo é o chamado copo da bendição ou do louvor, quando então, ali o israelita praticando a ceia, né, no momento da ceia ali, comendo o cordeiro, comendo ervas amargas, comendo o pão sem fermento, deveria então celebrar ou bendizer a Deus de que um dia Deus tornaria Israel o seu povo exclusivo. Quando você volta para os textos de Lucas 22 e Mateus 26, você vê que Jesus, chegando a hora, toma um copo e dá aos seus discípulos um cálice, dizendo, recebei e reparti entre vós. Né? Provavelmente aquele primeiro copo de vinho, a primeira taça de vinho que o judeu deveria celebrar, que era o da santificação. Ou seja, esse momento foi separado para nós. Tanto é que Jesus fala, eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. O segundo copo, o copo do livramento, fazia parte de um ritual ali em que o judeu deveria se lembrar, lendo o texto de Êxodo, do que Deus o livrou. E com certeza Jesus deve ter feito isso com os seus discípulos. Ele relembrou a história do Êxodo, porque esse é o significado original, né, inicial da Páscoa, mas que agora, em Jesus, essa Páscoa vai ter um significado definitivo, último. Aquilo que o Êxodo representava lá atrás, tinha o seu significado específico lá atrás, histórico, literal e tudo mais. Só que agora em Jesus, há um significado definitivo, que de alguma forma, todo o Antigo Testamento aguardava até aquele momento. Por isso que Jesus diz, eu tenho desejado ardentemente, ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Por quê? Porque aquele significado último que a Páscoa aguardava, desde Êxodo capítulo 12, da aliança de Deus com Abraão, desde Gênesis capítulo 15, enfim, nesta noite, esse significado será atribuído à Páscoa. Devem ter tomado ali o segundo copo, não temos menção a isso, e então ele toma o terceiro copo, que é durante a refeição. E antes do segundo copo,
eles deveriam cantar 2 hinos, Salmo 113 e Salmo 114. Essa é a porção que eu vou querer trabalhar com vocês. Do Salmo 113 ao 118, não trabalharei absolutamente todos os versos, mas as principais ideias, que é a seção no livro dos Salmos chamado de Halel egípcio. Halel significa aleluia, Deus seja louvado, Deus seja bendito, engrandecido. E esses hinos foram habilidosamente reunidos e organizados por alguém ali num período pós-exílio, depois do êxodo, pós-cativeiro babilônico, né? Em que nessa sessão o judeu tinha então cânticos que lembravam a história do êxodo, mas asseguravam a redenção que só Deus poderia dar a Israel. Por isso que é chamado de Halel egípcio. São cânticos que relembram a saída do êxodo, a aliança de Deus com seu povo e a provisão da redenção. Então, entre o primeiro e o segundo copo, antes de contarem a história do êxodo, eles cantavam o Salmo 113 e o 114. E depois, durante a refeição, em que eles comiam cordeiro, comiam pão, ali sem fermento, e também tomavam o terceiro cálice, entre o terceiro e o quarto cálice, eles cantavam então o hino 115, né, Salmo 115 até o 118. Então, quando Mateus nos diz, tendo Jesus cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras, muito provavelmente tenha sido o Salmo 118, porque esse era o processual da Páscoa. Mas o que é interessante é que, nem vou me delongar tanto nisso, demandaria talvez um tempo próprio, os evangelistas não nos dizem que eles tomaram um quarto cálice, porque é um cálice que diz respeito a alguma coisa que só vai acontecer lá na frente. Jesus disse, nós não beberemos mais desse cálice. E isso ele diz depois do que deve ter sido o terceiro cálice. Mas o processual judaico tem um quarto. Eles cantam um hino e vão embora. E talvez os discípulos estejam pensando, e onde está o cálice da bendição? O cálice do louvor, de que Deus nos fará de nós o seu povo? E Jesus diz, nós vamos beber juntos um dia esse cálice no reino eterno de meu Pai. É interessante que Jesus atribui um significado para a Páscoa que aqueles judeus não tinham a menor noção. Quando para eles era simplesmente a relembrança de uma realidade passada, de um evento histórico passado, quando na verdade Jesus vai dizer, não, eu sou o sangue da nova aliança. É por isso que então Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, de que quando celebramos a ceia, nós anunciamos a volta do Senhor. Por quê? Porque há um cálice que estamos aguardando para ser tomado, aquele em que celebraremos por todo sempre a redenção que nós temos em Jesus. Eu quero então me voltar com vocês lá para Salmo 113 ao Salmo 118. Salmo 113 ao Salmo 118, aprendendo alguns elementos essenciais, fundamentais da Páscoa, expressos nesse chamado Halel egípcio. Creio que o pastor Pedro já trabalhou muito bem, e os irmãos podem consultar de alguma forma depois, hoje pela manhã, a teologia da Páscoa, voltando bastante ali para o período do Êxodo. Não sei se fica gravado, Pedro, ficou gravado, depois assistam. Isso então já me permite partir daquilo que Êxodo capítulo 12 nos fala sobre a Páscoa, em que Pesach, que é o termo hebraico, significa passar sobre, né? Lembra que é isso que Deus faz? Quando em Êxodo 12 ele fala na última maravilha que ele realiza ali no Egito, em que ele passaria por cada casa no Egito e mataria o primogênito caso esta casa não tivesse sangue por sobre as vergas das portas, né? Sobre o batente da porta. Numa casa que tivesse esse sangue, e ela só poderia ser judaica, ou de algum estrangeiro que, saindo com Israel, acreditando na aliança de Deus, também pintaria a sua porta com sangue.
Então, tendo sangue nessa porta, Deus passa sobre. Isso é o que significa Páscoa. Deus passar sobre. Ou seja, Deus não entra, o anjo da morte, o anjo vingador, não entra ali naquela casa e não mata o primogênito. Por isso Deus passa sobre essa ideia de Pessach. Tá? Então depois consultem a aula que o Pedro deu hoje pela manhã e vocês vão entender bastante dessa teologia aí da Páscoa no Antigo Testamento. Muito bem, Salmo 113 diz assim: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Vá para agora, Salmo 114, versículo 1 e 2. Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. Vá para o Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vá agora para o Salmo 116, versículos 17 em diante. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Salmo 117 inteiro. São apenas 2 versos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Salmo 118, primeiramente verso 1 ao verso 4. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Vá agora para o verso 21. Verso 21. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Muito bem. Quais são algumas verdades relacionadas à Páscoa que a gente aprende do Halel egípcio? Desses salmos do 113 ao 118. Primeiro, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Deus entrou num pacto com o seu povo, e nós temos esse pacto primeiramente expresso ali em Gênesis capítulo 15, quando Deus chama Abraão, dizendo que dele faria uma grande nação. Essa grande nação realmente é feita. Êxodo, nós temos algo em torno de 2 milhões de pessoas que saem do Egito rumo a Canaã. Aquele homem que saiu sozinho com a sua esposa, em que ambos não poderiam ter filhos, seja pela idade ou pela esterilidade, Deus agora faz deles uma nação de algo em torno de 2 milhões de pessoas. Então Deus cumpriu a sua aliança de tornar um grande povo. Tanto quanto Deus cumpriu a sua promessa de que, embora Abraão vivesse em terra estranha, de língua estranha, como os egípcios, por 400 anos, chegou o momento de Deus cumprir a sua aliança de levar Israel de volta para Canaã. Então, a Páscoa, antes de significar livramento, antes de significar Deus passando por sobre a porta de uma casa, significa Deus cumprindo uma aliança. E 2 expressões aparecem de formas recorrentes e variadas aqui no Salmo 113 ao 118, que é o termo
Hesed e o termo emet, traduzidos por misericórdia e fidelidade. Preste atenção, por exemplo, o Salmo 118, quando fala: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o 117, verso 2: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Hesed e emet. Deixa eu falar um pouquinho sobre esses dois termos e a importância deles ao longo de todo o Antigo Testamento. Primeiramente, Hesed significa, e pode ser traduzido por bondade, misericórdia de Deus a favor do seu povo. Só que normalmente o uso desse termo se dá numa relação, num contexto de aliança, de pacto. Aliança essa que a gente viu algumas vezes aqui nesses salmos, que Deus, o israelita diz, Deus cumpre a sua promessa. Estamos certos e seguros de que Deus cumpre a sua aliança. Isso é Êxodo capítulo 6. Isso é Deuteronômio, capítulo 1 ao capítulo 5, quando Moisés relembra vários desses episódios da saída do Egito até a chegada nas campinas de Moabe, pouquinho antes de entrarem em Canaã, de que Deus cumpre a sua aliança. Por quê? Porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus misericordioso, que entra numa relação pactual com o seu povo, e não há nada que o seu povo possa fazer que faça Deus revogar a sua aliança. Isso significa misericórdia de Deus. Tradicionalmente, nós usamos uma expressão muito simplificada, para não dizer bem pobre, de graça e misericórdia quando nós explicamos na teologia, de que graça é favor imerecido, misericórdia é não receber o que merecíamos. Mas me parece que uma e outra definição enfatizam o merecimento ou desmerecimento de alguém em relação ao algo recebido. Isso não significa misericórdia e graça. Misericórdia tem muito mais a ver com o caráter de um Deus amoroso, de um Deus gracioso e bondoso, que chama para si um povo que não tem absolutamente nada a lhe oferecer em troca, que não tem condição nenhuma de lhe retribuir alguma coisa que faça com que Deus o ame mais. Misericórdia não é simplesmente não receber o que deveríamos, porque essa não é a ênfase de Hesed. Essa não é a ênfase de misericórdia na Bíblia. A Páscoa nos lembra da misericórdia de Deus, que estabeleceu uma aliança com o seu povo, de que não importava o que viesse a acontecer na história, Deus cumpriria a sua parte no pacto, porque Ele é um Deus que ama até o fim. Interessantemente, é isso que João, capítulo 13, um pouquinho antes da celebração da Páscoa, João diz que Jesus fez: tendo amado os seus, Ele os amou até o fim. A Páscoa nos lembra do amor gracioso de Deus, queridos. A Páscoa nos lembra que antes de termos sido libertos, Deus entrou num pacto conosco, nós cristãos, por meio de Cristo Jesus, o sangue da nova aliança. Talvez o judeu estivesse muito preocupado em se lembrar da desgraça do Egito e da libertação impressionante ou maravilhosa, mas nem sempre se lembrar da misericórdia de Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo. Então a Páscoa nos fala sobre aliança. A aliança de um Deus misericordioso e de um Deus que a cumpre fielmente. Esse é o significado de fidelidade. É interessante que o termo emet pode ser traduzido por verdadeiro, verdade, ou fiel, fidelidade, que significa basicamente o seguinte: é aquilo que permanece por si mesmo, que não existe porque acreditamos, que não passa a ser verdade porque aceitamos. Então, a aliança de Deus com o seu povo independe de circunstâncias favoráveis, no caso aqui a aliança abraâmica, de Deus executar. Essas alianças incondicionais de Deus não dependem da resposta do ser humano para que Deus as efetive. Por quê? Porque Ele é fiel. O que significa que Ele é fiel? Ele não depende de circunstâncias favoráveis. Ele não depende de respostas positivas ou inclinadas do seu povo para que então Ele haja. Isso é a aliança mosaica, mas não é a aliança abraâmica. Isso é a aliança deuteronômica, mas não é a nova aliança. Portanto, quando a Bíblia fala que Deus é fiel,
ou quando fala da fidelidade de Deus na sua atuação a favor do seu povo, está falando de um Deus que não muda, não varia, que não depende de circunstâncias favoráveis a Ele, de reconhecimento a Ele, para que então Ele, se sentindo reconhecido, possa fazer algo a favor do seu povo. Um dos elementos talvez mais ignorados por nós, que a fidelidade de Deus nos ensina, seja o seguinte: por causa da graça e bondade de Deus, não há nada que possamos fazer para lhe retribuir tamanha graça e bondade. A fidelidade dele não está baseada no que fazemos, no como podemos retribuir. Abrindo e fechando parênteses rápido. Por isso não faz o menor sentido nós pensarmos que por causa da nossa salvação em Jesus, estamos em débito com Deus e podemos lhe retribuir algo. Olha o que Jesus fez por você. O que é que você vai fazer por Ele? Nada. Nada. Porque a fidelidade de Deus me diz que a graça e bondade dele por mim em Jesus não permite que eu faça alguma coisa para lhe retribuir, para que a sua graça seja mais verdadeira na minha vida. É algo que se sustenta, que permanece por si mesmo, independente das minhas respostas. O êxodo não depende de Israel. A Páscoa não depende de Israel. Na verdade, se formos ver aquelas 10 maravilhas que Deus faz ali no contexto do êxodo, nenhuma delas depende de Israel. Nenhuma delas é protagonizada por Israel. Na verdade, Israel é espectador do êxodo. Quando em Êxodo capítulo 14, o povo está diante do grande mar, na frente, Mar Vermelho, atrás, exército egípcio, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar. Será que é porque não tinha túmulo suficiente no Egito, que Deus manda a gente para esse deserto? É para morrer? E aí então Moisés vai levar a reclamação do povo para Deus, e Deus diz o seguinte: o que é que esse povo está dizendo? Por que você está clamando a mim, Moisés? Mande esse povo que marche. Israel é espectador do êxodo. Israel não é protagonista do êxodo. E a Páscoa então nos lembra que aquilo que Deus faz em termos redentores, em termos de libertação, é por sua graça e fidelidade, é por seu hesed e por seu emet, os dois termos hebraicos. É porque Deus determinou, não porque mereçamos. É porque Deus quis, não porque podemos retribuir. E essas atuações inequívocas, unilaterais de Deus, nos lembram exatamente disso. A salvação não fala do quem seríamos em Jesus para lhe retribuir, ou alguma utilidade que teríamos nas suas mãos, em termos ministeriais, no mundo, seja lá o que for. A Páscoa nos lembra quem Deus é e o que Ele fez por nós, por meio do seu Filho, antes de dizer quem são os beneficiários disso. Então o Halel egípcio vai nos lembrar que a libertação de Israel, ali do Egito, é cumprimento de uma aliança expressa em misericórdia e fidelidade de Deus. Volte agora para o 113, porque há uma implicação disso que diz respeito à Páscoa. Salmo 113, 1. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Esse termo servo, ele não é usado em todo e qualquer contexto. Ele é usado num contexto do Antigo Testamento primeiramente ligado ao Êxodo, de um posterior tratado chamado de suzerania entre Deus e seu povo no livro de Deuteronômio. Por que Deus tira Israel do Egito? Porque Israel pertence a Deus. Deuteronômio capítulo 7, Deus vai dizer que Ele estabeleceu uma aliança com os pais daquela geração, voltando a Abraão, Isaque e Jacó. E Ele escolheu a descendência dessas pessoas. Ser servo de Deus significa, antes de tudo, pertencer a Deus como povo dele.
Ser servo de Deus não significa lhe retribuir em atitudes de serviço. Isso é uma implicação imediata, natural, mas não é o significado primeiro de ser servo. Ser servo não significa primeiramente o que eu faço para Deus, mas aponta para o Deus a quem eu pertenço como povo. E é exatamente isso que o Salmo 114 vai nos dizer. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Olha o versículo 7. Salmo 114. Estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Esse povo tem um Deus. Se você ler depois em casa, eu te recomendo fazer isso algumas vezes. Salmo 113 ao 118, veja quantas vezes aparece a palavra nome em relação a Deus. Nome do Senhor, nome de Deus. São muitas e muitas e muitas vezes. Porque isso para o judeu significa que a identidade de Israel está primeiramente ligada a Deus. Ser povo significa pertencer a alguém, ter sido escolhido por alguém. E a Páscoa nos lembra isso. Nos lembra que Israel pertencia a alguém de quem era servo, santuário e domínio. Isso vai ter profundas conexões com a gente. Quando, por exemplo, citando toda uma linguagem, toda uma terminologia do Antigo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 19 ao 21, de que somos família de Deus. Somos santuário dedicado ao Senhor. Queridos, onde é que esses autores foram buscar essa terminologia? Onde é que Pedro e Paulo foram buscar a terminologia que eles atribuem a nós cristãos? Que eles atribuem a nós, salvos e redimidos por Jesus, no Antigo Testamento? Porque a Páscoa nos lembra de que Israel pertence a Deus. Por isso Israel não poderia continuar no Egito, porque Israel não pertence ao Egito. Egito não é a localidade, a terra de presença ou de posse de Israel. Porque Israel pertence a Deus, não ao faraó. E aquelas 10 maravilhas que Deus performa antes da peregrinação, da libertação, apontam exatamente para isso. O trato que eu tenho com o meu povo é completamente diferente do trato que eu tenho com todo mundo. Você consegue imaginar Deus fazendo todas aquelas coisas, afetando só o egípcio e não afetando o judeu? Todo o paganismo, toda a idolatria, toda a perversidade egípcia punida, e na casa do judeu, na casa do israelita, tudo tranquilo. Por quê? Povo meu servo. Essa é uma terminologia muito bonita. Por exemplo, no livro de Isaías, porque, embora muitas vezes aponte para Israel, aponta para um servo específico. No caso, Cristo Jesus, por meio de quem Deus cumpre todas as suas promessas ao seu povo. Então a Páscoa nos ensina a aliança de Deus, expressa em Hesed, misericórdia, Emet, fidelidade e propriedade exclusiva de Deus como seu povo. Tem alguns outros detalhes que eu quero pensar aqui com vocês, um pouquinho mais rapidamente, sobre a Páscoa, a partir do Halel egípcio. Você percebeu no Salmo 117 que ele fala das nações, dos povos, dos gentios? O menor salmo de todo o saltério é um salmo missiológico, que Israel no primeiro momento não entendeu. Que é: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Esses dois termos são usados ao longo de todo o Antigo Testamento para todo mundo que não é judeu.
Interessantemente, é o salmo que Paulo cita em Romanos capítulo 15 para falar que ele deveria ir para a Espanha, porque Deus não é apenas Deus dos judeus, senão também dos gentios. O Halel egípcio nos lembra que Deus salva judeus e salva gentios. Essa é a base da teologia de Paulo em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, quando diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu. E lá em Romanos 9 ele vai explicar o que significa primeiramente. Romanos capítulo 3 ele fala também um pouquinho, porque primeiramente o judeu, mas também o gentio. Queridos, se eu e você, se você não é judeu como eu não sou, e se você está aqui hoje, é porque um dia o Halel egípcio, que apontava para a Páscoa do Senhor, me alcançou e te alcançou por meio de Cristo Jesus, o sangue da nova aliança. A Páscoa foi primeiramente instituída para o judeu, mas a Páscoa nos lembra que aquele que veio para o seu, mas que pelo seu o ter rejeitado, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é bonito, né? Eu e você estamos no Salmo 117. Salmo 117, que fala da misericórdia e da fidelidade de Deus, somos eu e você. E os judeus cantando isso. Imagine Jesus cantando isso com os seus discípulos. Por isso que lá em João 17, também no contexto da Páscoa, ele vai dizer, ele vai orar ao seu Pai, que ele orava não apenas por aqueles 11, mas por todos quantos viriam a crer em seu nome. Então a Páscoa me lembra que Deus liberta temporalmente o seu povo. Deus livra momentaneamente seu povo do Egito. Mas é um evento, é um episódio que perpassa toda a Bíblia para nos dizer que Deus também redime, Deus também salva gentios por meio de Cristo, o sangue da nova aliança. É o Deus dos judeus, mas é também o Deus dos gentios. E por fim, se você prestou atenção e percebeu as conexões com o Novo Testamento, o versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, é um dos textos mais fundamentais em todo o Novo Testamento. O judeu cantava isso na Páscoa, mas talvez não tinha a menor ideia de em quem isso se cumpriria. Lembra de Jesus em Mateus 26? Mateus 16? Quando ele pergunta para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? E os discípulos reportam ali algumas ideias que os judeus tinham, até que Jesus vira para os seus discípulos e pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu entendo que pedra ali seja aquela confissão de Pedro, aquela declaração de Pedro, de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Tu és o Messias, o desejado, o aguardado de Isaías, aquele por meio de quem Deus vai trazer redenção definitiva, sobre a qual Lucas, os cânticos do nascimento de Lucas 1 e 2 tanto nos falam. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Paulo vai dizer em Efésios 2 que Jesus é a pedra angular. Pedro vai citar Salmo 118 em 1 Pedro 2, de que Jesus é a pedra angular. Querido, você consegue imaginar Jesus cantando com os seus discípulos esse hino antes de sair para o Getsemane, dizendo para eles, eu sou a pedra? Os judeus cantaram isso por séculos, 3, 4 séculos. E aquela geração está diante daquele que é a pedra, que os construtores rejeitariam. Mas a pedra que é de tropeço para alguns, é de construção para outros.
eu e você estamos edificados em Jesus. E a Páscoa nos lembra disso. Que o Cordeiro de Deus já veio. João capítulo 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o pastor Pedro lembrou, o ministério público de Jesus começa numa Páscoa e a sua morte também acontece numa Páscoa. Na aparição de Jesus, naquele primeiríssimo momento do seu batismo, João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, que é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa. Então essa pedra, por que sobre ela pessoas são edificadas e por causa dela pessoas estão condenadas? Porque ele é aquele por meio de quem Deus traz salvação, e aquele por causa de contra quem pessoas estão, Deus traz condenação. Queridos, não existe 2 métodos de salvação. Ninguém está condenado por ser mau, porque todos nós salvos ainda temos pecado, nem por isso estamos condenados. Salvação e condenação estão em Jesus. Por isso que é um único perfume com 2 aromas. Deus não tem 2 perfumes. Por isso que é uma única pedra que serve de tropeço para alguns, mas de edificação para outras. Porque toda a história aponta para esse Cordeiro, que é a verdadeira Páscoa do Senhor, o Cordeiro Pascal, em função de quem todos nós vivemos. E última conexão, e eu encerro com isso então, fazendo algumas aplicações práticas aqui para a gente, é o versículo 26 do Salmo 118. Versículo 26 do Salmo 118. Bendito o que vem em nome do Senhor. Vocês se lembram de algum episódio? Pessoal, eles acabaram de cantar. Jesus e os seus discípulos, eles acabaram de cantar Salmo 118. Imagine os seus discípulos entrando em Jerusalém, vendo uma multidão cantando, gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Que loucura, hein? Os discípulos cantaram momentos antes, e os discípulos veem agora a multidão cantando Salmo 118, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele é o bendito de Deus, em quem somos abençoados, ou por causa de quem somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito de Deus, e se você também fizer uma leitura rápida aí do Salmo 113 ao 118, você verá quantas vezes o termo abençoar ou bendizer aparecem nesses salmos. Existe alguém em função de quem a bênção de Deus acontece. Queridos, bênção de Deus é mais relacional do que propriamente de coisa recebida. No Halel egípcio, bênção é desfrute de um relacionamento, não simplesmente o possuir de alguma coisa. E é exatamente esse o conceito do bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque somos benditos em Jesus. Somos abençoados em Jesus. Isso é 2 Pedro, capítulo 1. Isso é Efésios, capítulo 1. Toda a bênção está no seu Filho. E aqueles que estão no seu Filho tornam-se herdeiros das promessas, beneficiários de todos os decretos de Deus, como a eleição, a predestinação, a adoção, o perdão de pecados, a segurança da salvação, a habitação do Espírito. Isso, queridos, é bênção de Deus. Cuidado para não fazermos da bênção de Deus, ou expressão da bênção de Deus, alguma coisa que materialmente podemos tocar, ou que por algum tempo possamos desfrutar. Isso não é bênção de Deus. Você não precisa ser salvo para ter coisas. Você não precisa ser salvo para passar num concurso, ou eventualmente ser bem-sucedido de uma cirurgia. Não estou dizendo que não possam ser relampejos da graça de Deus em nosso favor, mas não equivale essas coisas a bênçãos. Porque bendito é alguém antes de ser alguma coisa. E, portanto, abençoados são todos aqueles que estão nesse bendito que vem em nome do Senhor. E eu então encerro fazendo alguns desafios, trazendo alguns desafios aqui para a gente. Primeiro,
uma profunda gratidão por nossa salvação em Jesus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ela não acabou no Antigo Testamento, ela não restringiu-se a Israel, ela chegou até mim e até você. Agradeçamos constantemente ao Senhor. Não pelas coisas que possuímos, embora podemos também fazer isso, mas antes de tudo, por pertencermos ao Senhor e por desfrutarmos desse relacionamento com Ele. Segundo, aprendamos a louvar a Deus por meio de Cristo. Isso é o Halel, né? Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-os todos os povos. Sabe o que quer dizer louvar? Nós equivalemos a cantar. Cantar é uma expressão de louvar. Louvar significa basicamente falar bem. Divulgar a fama de alguém. Isso que significa louvar. Que pode se dar por meio da música, mas não restringe-se a ela. É interessante que o autor de Hebreus, capítulo 13, vai dizer que por meio de Jesus ofereçamos sacrifícios de louvor a Deus. Queridos, quem somos em Cristo, o que já temos em Cristo, são motivos suficientes para falarmos bem de Deus, ainda que não recebamos alguma coisa dele, pelo que orávamos em termos materiais. Não condicionemos nossas expressões de louvor a Deus a coisas que recebemos de Deus em termos temporais ou em termos materiais. Porque, na verdade, por meio de Cristo, por quem somos em Cristo, por causa de Cristo, podemos louvar ao Senhor. Isso está muito conectado com o desafio anterior, a profunda gratidão por nossa salvação em Jesus. Nossa celebração do quem somos em Cristo. E terceiro desafio, como igreja, povo de Deus, santuário dedicado ao Senhor, vivamos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não saímos do Egito? Não estávamos cativos em lugar nenhum, mas sim, Ele nos trouxe das trevas para a luz, para que como seu povo exclusivo, como o Êxodo nos fala, como a Páscoa nos lembra, proclamemos, divulguemos, anunciemos as virtudes do Senhor. A gente está prestes a ter aqui uma conferência missionária, né? Cristão internacional, intencional, né? É um trocadilho ali, né? Missões, queridos, é do outro lado do mundo, mas é na casa do lado também. É do outro lado da rua também. É na cadeira ao lado, no colégio ou na universidade. Porque Deus nos salvou em Jesus e nos fez seu povo para imprimir sobre nós o seu nome, para quem somos, temos e fazemos, possamos proclamar as virtudes do Senhor. Por isso que cada vez que celebramos a ceia, o pastor Pedro virá aqui para nos conduzir nesse tempo, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Porque como povo de Deus, divulgamos a fama do Senhor. Isso é a Páscoa. Pedro, por favor, e daí já nos conduz.